Eu penso que em Cristo Jesus tá nesse raciocínio, tá nessa visão que nós estamos. Nós não sabemos o que está por vir, mas o Senhor aprove, nos escolheu, Ele nos chamou, Ele nos escolheu e Ele quer nos preparar. Exatamente. Ele tem nos preparado para a nossa santificação, a nossa justificação. E a santificação, a gente ter a visão plena do que é ser santo, e que a justiça de Cristo Jesus, a justiça do Pai Elion, está em nós, está na nossa mente. Arão foi o primeiro juiz. Ele julgava todo o povo. E dele foi a descendência dele. E seus filhos foram todos juízes. Sem o conhecimento de Cristo Jesus. O conhecimento que nós temos hoje. Então, nós somos o que ele quiser ser, Adriano. Rosilma, Elô, Giovana, que aí está nos estudos do direito. Então, o Senhor quer ser juiz através de você, se prepare, você é a nova juíza aí da comarca aí em Garim. Você vai julgar com justiça. Porque é ele que vai determinar. No Pedro também. Então, quem nós somos? Nós somos o que o Senhor quer que sejamos. Ele mesmo diz lá em sua carta aos Efésios, preparamos para doutores, para médicos, para pastores, presbíteros. Ele faz isso com cada um, para que possamos preparar outros discípulos para levar o pleno conhecimento de Cristo Jesus, levar a estatura de Cristo. Ele mostra lá em Efésios, capítulo 5, capítulo 4, 5, ele fala exatamente sobre isso. Então, ele institui, ele determina sobre cada um de nós o que havemos de ser, da forma que ele quer que sejamos, porque nós estamos sendo preparados, despojados, estamos sendo orientados, capacitados para a sua boa obra. Sempre firme e preparado para isso. Então, essas questões hoje, para nós, ela tem chegado ao nosso entendimento, né? Entender o que é a Bíblia, o que foi revelado a João, lá na ilha de Patmos, né? Quando ele escreveu o livro das revelações. O Senhor revelou para ele sobre a santa cidade, a Nova Jerusalém. E assim como ele tem nos revelado muitos outros detalhes, ferramentas para a gente utilizar, para saber o nosso papel exatamente no corpo. Eu creio que isso foi um grande passo que nós demos, Adriano, Rodrigo, os meninos, em Garanhuns, esses dias, de trazer um consenso em comum, essa revelação do Pai, essa orientação, e se prepara cada vez mais, né? De ter essa consciência clara de quem somos, e quem é Cristo Jesus, quem é o Pai de Deus. É isso. A colocação do Maria foi bem interessante sobre esse cântico, e deu oportuno para nós, por tudo que estamos vivendo, nessas reuniões, nesse amadurecimento, nesse crescimento espiritual que estamos tendo. Amém, irmão. É isso aí. Eu acho que nós estamos no caminho certo, não é fácil a luta, né? Como eu sempre falo, né? Mas a gente já disse que é fácil porque nós somos vencedores em Cristo Jesus. Amém. E temos que ter, como Ronaldo fala, posição, no sentido de saber que nós temos o selo em Cristo Jesus e não ter medo dos obstáculos, correr atrás e correr, mas não vão nos abalar porque nós estamos em Cristo Jesus. Porque quando a gente está só,
a gente já pensa um monte de besteira, um monte de bobagem. Às vezes, uma discussão em casa, um falar, quando a gente não está contrido com Jesus, a gente já fica apavorado. A palavra certa é essa. Mas quando a gente está com Jesus, vem os obstáculos, vem as desilusões, tanto financeiras como os pessoais, que a gente enfrenta na família, em suas famílias. A minha não é diferente da dos outros. Alguns podem maior, outros menores, mas todo mundo tem. Mas quando está em Cristo Jesus, meu irmão, fica muito mais leve, fica muito mais fácil, porque eu sei que aquele pesar que está naquele momento é por um momento. Eu sei que ele está agindo, como o Ronaldo fala e já falou, e nós falamos na reunião, é um mal para tornar uma coisa melhor, entendeu? É uma dificuldade para você arrumar uma saída melhor. Quando às vezes a gente perde o emprego, quando eu perdi meu negócio lá em Jucati, que eu saí de lá, para mim foi muito difícil. Rosilma sabe disso. Eu passei um período muito, eu vou dizer, pesado mentalmente, porque eu era patrão, dono de mercado, dono de negócio, mas só que aquele ambiente não estava me fazendo bem. Você foi lá, você chegou a ver. Era um ambiente bom, no sentido porque eu estava me sustentando financeiramente e próximo dos meus pais, mas para mim, espiritualmente, eu não estava me engrandecendo nem crescendo em nada. Né? E isso, eu tive que passar um processo muito difícil de mentalidade, de orgulho próprio, de um monte de coisas que eu não sei nem definir os nomes. Mas eu entendi, estou entendendo hoje que espiritualmente eu teria que perder aquilo para ganhar espiritualmente. Está entendendo? E foi quando eu comecei a entender que as coisas foram sendo. O fardo que eu estava carregando foi se aliviando. Foi aliviando, eu fui arrumando formas diferentes de conseguir meu pão de cada dia. Hoje, eu digo a você, vivo mais em paz, ganho menos e rende mais. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, é porque realmente é. O fardo foi aliviado, porque eu entreguei meu caminho a Cristo Jesus no sentido do melhor, né? No sentido do bem, no sentido de dar mais alegria à minha família e ao Papai do Céu, que é Cristo Jesus, e nós. Aí, depois de tudo isso, é que eu venho entendendo como o agir dele é diferenciado. É muito, muito diferenciado, Anselmo. Quando a gente começa a entender espiritualmente que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Bem, Se você analisar bem, você vai notar que hoje você vive em justiça. Né? E quando se vive em justiça, tudo o pouco que a gente tem torna-se muito, porque Deus abençoa. Amém. Não é verdade? É verdade. Se você fizer uma retrospectiva de tudo, você, como comerciante, tudo, por mais que lutasse para ser justo, sempre vem os problemas, os momentos que você tem que agir como o mundo age, como os outros agem. E no trabalho que você vive hoje, você pode ser justo, porque você não precisa se espelhar em ninguém, nem é obrigado por ninguém a praticar a justiça, não é verdade?